Olá, minhas amigas, meus amigos, prontos para o estudo 2? Então, vem comigo. Com essa série de estudos, nós visamos esclarecer aqueles que querem sobre o Evangelho de Jesus, interpretar os seus ensinamentos, estimular a sua prática à luz da doutrina espírita, com a maior clareza, com a maior fidelidade, com a maior profundidade possível. Meu nome é Luísa e estou muito feliz em estar aqui com vocês. E já vou logo pedindo, se você gostar do conteúdo, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Bora lá estudar? Estudo 2. O ponto de vista. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, itens 5 e 6. O objetivo desse estudo é esclarecer sobre o que a compreensão da vida futura propicia aos homens, enfatizando como devemos encarar as tribulações e vicissitudes da vida terrena. Então, no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, nós lemos o seguinte: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro, e essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante, e não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Incerto do futuro, dá tudo ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele é como a criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Para obtê-los, não há nada que não faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são igualmente tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, dando-se assim voluntariamente uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tomando o seu ponto de vista da vida terrestre, no centro da qual está colocado, tudo toma ao seu redor proporções vastas. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade, onde tudo parece grande, os homens de projeção, como os monumentos, mas que se transporte para sobre uma montanha e homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Assim ocorre com aquele que encara a vida terrestre sob o ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão.
ele se apercebe então que grandes e pequenos estão confundidos como as formigas sobre um torrão de terra, que proletários e potentados são do mesmo talhe, e lamenta esses homens efêmeros que se dão tanta inquietação para conquistar um lugar que os eleve tão pouco e que deve manter por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. É importante, meus irmãos, que tenhamos uma ideia clara e precisa a respeito da vida futura, porque é do conceito que dela fazemos que dependerá a nossa compreensão e a aceitação resignada das vicissitudes e tribulações da vida terrena. O ponto de vista sob o qual encaramos a vida terrena depende da ideia clara e precisa que temos da vida futura. As pessoas que concentram todos os seus esforços e pensamentos na vida terrena fazem de tudo para conseguir os únicos bens que lhes parecem reais, que são os bens materiais, e se sentem diminuídas, sofrendo verdadeiras torturas quando se veem privadas dos valores e bem terrenos de que eram detentoras. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. A importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa à fé na vida futura. Quando nos atormentamos facilmente diante dos incidentes da nossa vida presente, tais como uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que sejamos vítima, o orgulho ou a vaidade feridos por uma circunstância qualquer, é que nos damos mostra do nosso apego aos bens e valores terrenos. Quando nos colocamos pelo pensamento na vida espiritual, as tribulações são meros incidentes que suportamos com paciência. Essas situações ocorrem porque os homens interpretam a vida futura sob o ponto de vista de sua vida corpórea. Dessa forma, o mal que os aflige e o bem que atinge os outros tomam vastas proporções. É o que os torna infelizes. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Mas se subir sobre uma montanha, verá que são todos pequenos. Quem encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura, percebe que os homens e as coisas são bem pequenos diante da imensidade, e os lugares e posses materiais conquistados são efêmeros e poucos os elevarão espiritualmente. Aí percebe então que grandes e pequenos estão confundidos sobre um montículo de terra. Então o homem deve suportar seus sofrimentos acomodado porque acredita na vida futura? É claro que não, né? Não é bem assim, pois a sua felicidade decorre do esforço que fizer hoje por melhorar o que estiver ao seu alcance e para aceitar com resignação o que não depende de si. O mérito depende de como o homem se comporta diante ou na carência dos bens materiais. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiante para o grande futuro. Quem disse essa frase foi Emmanuel no livro Pão Nosso. Então vamos ler o item 6, que diz o seguinte: se todo o mundo pensasse desse modo, dir-se-á ninguém se ocupando mais com as coisas da terra, tudo periclitará. Não, o homem procura instintivamente seu bem-estar, e mesmo com a certeza
de não estar senão por pouco tempo num lugar, ainda quer aí estar melhor ou o menos mal possível. Não há ninguém que, achando um espinho sob a sua mão, não o tire para não ser picado. Ora, a procura de bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, possuído que está do instinto de progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele trabalha, pois, por necessidade, por gosto e por dever, e nisso cumpre os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para esse fim. Somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente senão uma importância relativa e se consola facilmente com seus fracassos, pensando na destinação que o espera. Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. É ainda contra esse abuso que estão prevenidos aqueles que se aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Temos então aí uma pergunta. A crença na vida futura faz com que as pessoas se desinteressem pela vida material? E a resposta é não. Não, os que creem na vida futura sabem que foram colocados na Terra pela providência divina e que devem, portanto, trabalhar para melhorar todas as coisas. O instinto do progresso e da conservação está nas leis da natureza, levando o homem a se esforçar por melhorar o seu bem-estar. À medida que a compreensão sobre a vida futura aumenta, as pessoas passam a encarar os bens terrenos como elementos que servem para contribuir ou facilitar o seu progresso moral, embora não de modo essencial. Passam a compreender que podem usufruí-los, sem, no entanto, deter a sua posse, e por isso mesmo não lhes dão tanta importância, procurando não se apegar a eles. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos, condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Então, meus irmãos, chegamos à seguinte conclusão. A crença na vida futura concita-nos a lutar com fé diante das tribulações e vicissitudes da vida terrena, consolando-nos e nos dando a certeza de que devemos ter paciência e serenidade, pois essas dificuldades não passam de incidentes passageiros comparados à grandeza e eternidade da vida espiritual. No estudo 3, falaremos sobre há muitas moradas na casa de meu Pai. Fiquem todos com Deus e que Ele nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.